Hoje, então, nós estamos começando mais uma live, né, com o nosso parceiro de longa data, Ricardo Vicari, que é o CEO da Soves, que é o nosso aplicativo parceiro de força de vendas, né, principalmente ali dos clientes de distribuidora, né, que tem essa necessidade de levar os seus produtos para fora da empresa, né, e apresentar para seus clientes. Então, eu vou estar apresentando a parte de trade marketing, tá? Falando um pouco sobre trade, que acontece bastante em distribuidoras e indústrias, que é um dos focos aí da Visual, né? Então, qual que é o conceito, tá, pessoal, da parte de trade marketing, tá? Veja, várias distribuidoras e indústrias, e principalmente distribuidoras, pessoal, que possuem um contrato muito bem formalizado com indústria, e eu estou dizendo assim, exemplo, semana passada a gente estava visitando em São Paulo um big player na área de distribuição lá, que é cliente nosso, e utiliza a nossa ferramenta de trade marketing, inclusive. Ele tem um contrato com a Colgate. E a Colgate exige dele que não é só ele vender para o cliente final. A Colgate exige dele o seguinte, meu amigo, não adianta a gente vender para o supermercado. A gente tem que ter uma boa visualização do produto no ponto de venda. Resumindo, não adianta tu ir lá negociar com o comprador, você manda o nosso produto da indústria para o supermercado e o supermercado deixa lá no depósito o produto. Ou deixa faltar, muitas vezes, que é ruptura, deixa faltar esse produto dentro do ponto de venda. Tá? Então, aí que vem a solução de trade marketing, para apoiar as estratégias de indústrias e distribuidoras para o time de promotor de vendas a campo começar a apontar e começar a controlar melhor como que está exposto o produto dentro do ponto de venda. Tá? Resumindo, quando você vai lá no supermercado, quantas vezes vocês aí foram no supermercado e chegaram lá dentro, tem o caboquinho lá, né? Um coletinho, escrito alguma coisa atrás, repondo o produto, ou de repente fazendo uma ponta de gôndola lá, fazendo uma exposição lá, criando um trenzinho, alguma coisa, para que o cliente consiga visualizar de uma forma bonita aquilo lá. Resumindo, o único objetivo deles é o quê? O cliente comprar aquele produto dentro do ponto de venda. Tá? Só que o que acontece? Aí entra o segundo detalhe, que é o detalhe principal, né? É o Pareto, é o 80 do 20, né? Que é o quê, pessoal? Pessoas. Tá? Então, o que acontece nesse meio? Normalmente as distribuidoras, não muito para distribuidoras, existe bastante distribuidoras que têm promotor de vendas para colocar o produto nas grandes redes, mas isso daí é mais para a indústria. O que acontece? O promotor de vendas fala que está no cliente, não está. Diz que ficou lá no cliente a tarde inteira, foi lá, mal e mal arrumou os produtos, já está em casa assistindo televisão, ou está fazendo trabalho para outra pessoa. E assim acontece normalmente, tá? Então, assim, que tipo de recurso que essas empresas estão usando hoje? Muito WhatsApp. Só que como é que vai controlar isso aí pelo WhatsApp? Não controla. Então, a gente desenvolveu a solução, pessoal, e a gente já está com... Só para vocês terem uma ideia, pessoal, só essa solução, cliente direto da Solis, a gente já tem mais de 1.800 promotores a campo utilizando a solução nesse exato momento. Então, assim, ó, aí nesse caso, pessoal, o promotor de vendas, ele tem dois tipos de promotores que a indústria ou a distribuidora tem. O promotor compartilhado e o promotor dedicado. A gente atende, através da solução, os dois quesitos, tá? Promotor compartilhado é aquele promotor que vai dentro do ponto de venda e ele atende 5, 6 indústrias ali dentro daquele ponto de venda. Promotor dedicado é o promotor que vai no ponto de venda e ele só atende o contrato da Colgate. Ele vai para o outro somente Colgate. Ele só atende um contrato, tá? E a solução, ela atende os dois quesitos, tá? Então, vamos lá. Vamos um pouco da operação, tá? Compartilhando a tela com vocês aqui. Então, aqui, ó. Essa é a tela do mobile lá, ó. Então, o usuário que entrou com o módulo de promotor ativo, que está definido que ele vai utilizar esse módulo de trade marketing e promoção de vendas, ele entrou, primeira coisa que ele vai ter na tela dele, pessoal, a rota de visita. Então, ele já sabe aqui, cara, tem que visitar o Mufatão e o Super Mufato. Essa é a minha rota de hoje. É esses clientes que eu vou atender. Quando eu entro dentro do Mufatão aqui, ó, primeira coisa, deixa eu ver se o outro tem mais de um contrato. Não. Olha só, aqui está parametrizado para ele ser exclusivo, ó. Então, ele vai atender lá dentro do Mufatão somente a Bombril.
Então, caso tivesse mais algum contrato para ele atender, ia aparecer a lista de clientes que ele ia atender dentro do Mufatão. Aí entra o primeiro ponto. O cara chegou na frente da loja, sistema com raio geolocalizado para fazer check-in. Ou até mesmo fazer justificativo de não atendimento. Por quê? Fui lá visitar a loja, sei lá, morreu o gerente, é feriado, o que acontece, de repente está fechada a loja, tem que justificar o porquê eu não vou atender esse contrato na data de hoje. Tá? Mas beleza, vamos fazer o check-in aqui, ó. Cliquei no check-in, aqui entra um outro ponto, pessoal, que pode ser obrigatório ou não. Veja, além dele fazer o check-in geolocalizado, o cara tem que tirar uma foto da loja lá, da fachada, ao mesmo tempo que ele faz check-in geolocalizado. Tá? Por quê? Porque, infelizmente, o aparelho é dele, normalmente eles contratam, eles pegam um aparelho do próprio motor, não tem como utilizar um MDM, algo assim que bloqueie para ele instalar esses tipos de aplicativo. Então, o que acontece? Cara, faz o seguinte, tira uma foto lá da fachada também da empresa, porque você tem que estar bem na frente da empresa, tá? Isso aqui não é obrigatório, tá? Dá para parametrizar, na verdade, tá? Então, olha lá, fiz check-in, a partir desse momento que eu fiz check-in, eu consigo entrar e fazer o atendimento ou justificar. Por que tem justificativa aqui e justificativa na entrada aqui embaixo, tá? Porque o que acontece? Quando eu tenho mais de um contrato, eu posso justificar todos ao mesmo tempo através dessa justificativa principal. Aqui não. Exemplo, acontece casos no processo deles, pessoal, que exemplo, vou lá atender a Bombril. O contrato que eu tenho com a Bombril é reposição de produto, somente isso. O que acontece? Chega lá no ponto de venda, às vezes, o caminhão não entregou ainda o produto, está sem produto na loja. Então, o que acontece? Eu não vou fazer o atendimento, eu vou justificar somente o atendimento da Bombril que o produto não chegou no local. Tá? Então, olha lá, atendimento. Quando eu entro dentro de atendimento, pessoal, aí todas essas opções aqui, ó, são parametrizadas por contrato, ó, todas elas. Então, assim, o cara vai levantar ruptura de produto ou troca dentro do ponto de venda, o cara vai fazer reposição, vai fazer pesquisa com os clientes ou com os concorrentes dentro da loja. Esse caso da pesquisa aqui é com os concorrentes. O cara vai verificar share de gôndola, vai verificar vencimento de produto. Então, normalmente são esses processos que eles têm dentro da loja. Mas, Vicari, se pegar algum caso aonde não é um desses aqui, aí a gente preparou o processo, pessoal, através de formulário dinâmico, que é esse primeiro que a gente vai ver aqui, ó. Olha só, cliquei em formulário, quando eu entro aqui, ó, eu tenho a opção de criar formulários conforme o cliente quer. Mas como que faz isso? Vocês já utilizaram o Google Forms, não utilizaram? Você chega lá na parte da retaguarda, que é aqui, pessoal, ó, eu entro a parte de cadastros, formulários, ó, e eu consigo criar formulários do jeito que eu quero, definindo perguntas, grupo de perguntas e qual a possibilidade da resposta que eu quero para aquilo lá. Ó. Então, eu venho aqui, exemplo, esse formulário de pesquisa de PDV, ó, ele tem dois grupos de pergunta, ó, disposição dos produtos na gôndola e limpeza da gôndola. E para a disposição dos produtos na gôndola, ele tem as perguntas. Os produtos estão organizados na gôndola? Está faltando produto na gôndola? Mas que tipo de resposta que é essa? Eu só clico em cima dele aqui, ó, e ela é uma resposta do tipo campo, data, hora. Esse aqui é uma resposta múltipla escolha, ó. Sim, totalmente, parcialmente, não. E você consegue montar pergunta com possibilidade de resposta conforme você quiser. Olha só, área de texto curto, área de texto longo, campo numérico, campo de moeda, campo de percentual, disjuntor, que é igual isso aqui, ó, liga e desliga, campo de data hora, calendário, múltipla escolha, lista de opções e combo box é aquele select. Mas, Vicari, como que vê o resultado dessa informação? Veja, eu crio um formulário, disponibilizo para o time de campo, certo? O time de campo começa a coletar dados a campo e como que vê esses dados? Aí ele vê, pessoal, através do formulário consulta aqui, ó. Então, exemplo, ó, esse aqui, formulário de aparência PDV. Olha só, então o retorno dessa informação, ele vem assim, ó, tá? Através de gráficos, ele consegue ver as perguntas, quanto que deu os índices conforme as respostas, ele consegue mudar o tipo do gráfico ali embaixo, ali, ó. Eu quero por
coluna vertical, horizontal, grid de informações, ó. Ele consegue ver, mas Ricardo, eu também quero exportar esses dados que eu quero cruzar com outra informação que tem. Ele vai nas respostas ali, ó, ele tem as colunas de data, hora, colaborador, em qual cliente que estava, qual que é a pergunta e qual a resposta, e em cima ele consegue exportar para CSV, tá? Então, assim, ó, isso daí, galera, só para vocês terem uma ideia, esse mesmo recurso de formulário, a gente já colocou dentro do módulo de atendimento, lá para a parte de força de vendas, e a gente vai colocar formulário dentro do pedido também. E a gente consegue disponibilizar através da ferramenta de Trade Marketing de atendimento dentro do módulo de CRM nosso lá, e também, futuramente, a gente vai colocar dentro do pedido. Voltando para a tela do mobile, então ele preenche as informações a partir do momento que ele preenche. Detalhe, tá, pessoal? Mas, Vicari, ele pode ter 1 ou 10 tipos de formulário aqui. Para aquele atendimento, para aquele contrato, eu quero que ele seja obrigatório ele preencher pelo menos o formulário X. A gente tem como parametrizar qual formulário que vai ficar obrigatório ele fazer o preenchimento. Voltando aqui, o que são os demais itens? Foto, tá, pessoal? O que é isso aqui? Veja, ele pode estar relatando dentro do atendimento desse cliente qualquer evidência. No processo de trade marketing, eles utilizam muito, mas muita foto. Por quê? Para registrar as evidências que organizou a gôndola, que houve ruptura, que não houve, o cara está com o depósito cheio lá e a equipe do supermercado não colocou o produto no ponto de venda, na gôndola na frente. N coisas. Um exemplo, ele pode relatar fotos, colocar, o motivo dessa foto é produto quebrado, ele consegue atrelar motivos e colocar observação aqui também e registrar mais de uma foto, tá? Naquele atendimento. Então, tudo registrando a evidência do que está acontecendo lá do ponto de venda, entendeu? Para que a distribuidora saiba o que está acontecendo, ou a indústria, e consiga traçar uma estratégia melhor. Então, isso daí vai relatando todo esse processo. Outro recurso que tem aqui, pessoal, ruptura de produtos. Esse é o caos para o pessoal, e principalmente esse caso de que o cara esquece de colocar o produto no ponto de venda, lá na gôndola, tá? Então, acontece, ruptura, basicamente o quê? Cara, não tem mais produto para o meu cliente comprar no Mufato, naquele ponto de venda, tá? Mas por que não tem esse produto? Cara, por duas coisas. Ou não tem a mercadoria no ponto de venda, ou não foi reposto na gôndola. Simples assim. Então, olha só, como que ele faz? Ele adiciona os produtos aqui a partir de uma listagem, ele adiciona os produtos que ele quer marcar ruptura. E daí ele diz assim, cara, esse produto Pinho aqui, ó, tá dando ruptura porque, infelizmente, tem 5 produtos para trocar, na área de venda está com 0 produto e no depósito está com 0 produto. Esse está tendo ruptura. Tá aqui, ó. E esse outro aqui? Esse outro tem nenhum para trocar, porém, meu amigo, aqui, ó, na área de venda está com 3 e lá no depósito ele só tem 2. Vai dar ruptura. Além disso daí, mas o promotor está mentindo para mim. Ele pode relatar foto aqui, ó, para evidenciar essa ruptura aqui. Relatar foto para evidenciar essa ruptura aqui. Então, tudo foto, eles conseguem provar o que eles estão falando em campo, tá? Reposição de produto. Então, cheguei lá, fiz reposição. De qual produto? Do amaciante. Vocês perceberam, pessoal, que a lista aqui, ó, reposição, só tem amaciante. Ruptura, tem aquele pinho, tem os outros. Por que disso? Porque é tudo por contrato. Isso aqui ficou bem específico. Então, o contrato com o Lucas, com a indústria do Lucas, no ponto de venda Mufato, eu só vou fazer reposição do amaciante. Eu não vou fazer de tudo. Então, o que acontece? Eu venho aqui e salvo, ó. E quantos itens eu fiz? Eu repus 35 itens lá no ponto de venda. Tem uma dúvida do Germiniani aqui. Então, se eu tiver um vendedor e um repositor, cada um deles vai usar um aplicativo? Isso mesmo, tá? Também, tá, Matheus? Esse produto a gente considera como um módulo incluído dentro do Força de Vendas. Para nós aqui, é só ativar ele já aparece no menu lá, promotor, módulo de promotor, tá? Mas é claro, comercialmente a gente não faz isso. Comercialmente, o que é? Cara, você vai contratar o promotor e você vai contratar o Força de Vendas. Não existe, contratei o Força de Vendas e já está o promotor embutido junto. A gente tem casos, tá, Matheus? Que o próprio vendedor, ele é o promotor da indústria ou da distribuidora, aquelas distribuidoras pequenas, tá?
Então, no aparelho dele está ativo os dois, ok? Então, beleza, ó. Reposição de produtos, ele consegue apontar a reposição e também registrar foto para provar. Pesquisa. O que é a pesquisa, pessoal? Isso aqui é muito jóia, tem muitas empresas vendendo esse serviço para a indústria. Que é o quê? Cara, eu vou pesquisar os produtos do teu concorrente dentro do Bufato, dentro do Beal, dentro... Então, o que acontece? Ele clica aqui. Qual o produto que eu estou pesquisando? Ah, é o pão fatiado da Brothers. Qual que é o valor dele? Ah, é R$15. E daí ele pode registrar a foto para comprovar que está R$15 lá na gôndola, ok? É claro, tá, pessoal? Esse registrar a foto, como está aqui no meu desktop, quando eu clico, ele faz o quê? Ele abre para mim selecionar, porque ele não tem conexão com a câmera do desktop. Lá no mobile, ele já abre a câmera do mobile direto e ele registra a foto, tá? Outro recurso, que é o quê? O cara está lá com 15 centímetros na gôndola. Isso ali, no módulo, na linguagem dele, se chama share de gôndola. Tá? Então, o que acontece? O promotor a campo consegue relatar para o quanto que eu tenho de tipo de contagem, com módulos em gôndola ou espaço em metro. Tá? Então, ele vem aqui, quanto que eu tenho lá para o meu produto? Ah, você tem 5 metros de gôndola e consegue registrar aqui a foto também para comprovar. Outro item importante, vencimento de produto. Então aqui como que ele faz? Ah, para mim apontar qual produto, novamente, adiciona o produto, tá vencendo esse produto, qual que é a quantidade dele? Ah, tá vencendo 25 desse produto, qual a validade dele? A validade é para dia 8 aqui, e tem lote, dá para apontar até o lote aqui do produto. E registra foto também. E tem algumas que estão pedindo assim, ó, para evitar, lembram lá do check-in? Check-in, daí o cara começou a utilizar GPS fake, daí eles colocaram foto. Daí o cara, de repente, pega uma foto lá da loja e vai fazendo falcatrua. O que eles fizeram? No checkout também ser geolocalizado no cliente, entendeu? E com foto da fachada. E também tem umas que usam isso aqui, ó. Assinatura do gerente da loja na tela. Ah, então é o Lucas, o gerente da loja. Ah, ele é o gerente. E chega aqui, abre para ele assinar na tela, assina na tela, e aí sim está finalizado o atendimento. Então, o que acontece, pessoal? Finalizei esse atendimento, tinha atendimento sincronizado com a retaguarda, e ele aparece todos os atendimentos aqui, ó. E aparece os relatórios aonde a gente consegue pegar tudo que está acontecendo. Exemplo, esse relatório. Olha que legal, pessoal. O cara pode vir aqui, ó, ele tem todas as informações de tudo que aconteceu. Só que o que acontece? Ele pode vir aqui e dizer, né, cara, mas para aí, eu não quero a região do cliente e a cidade, e eu quero que o CNPJ venha por primeiro aqui, ó, depois do colaborador. Olha só, veio aqui, já apareceu aqui, ó, CNPJ, ele consegue ordenar, dizer o que ele quer, o que não quer, e ele vem aqui e consegue exportar esses dados também. Tá? Mas, Vicari, como que ele vê tudo que atendeu? Ele vem aqui em atendimento também, ó. Ele tem essa opção aqui, que daí ele já praticamente vê como um PDF, ó. Aqui, ó. Então, ele entra dentro do atendimento, ó. Ele consegue ver a SOBS que está atendendo, o cliente desse contrato é o IP, e ele consegue ver todos os dados. Geolocalização, apontamento de entrada, percentual de bateria que ele tinha no momento da entrada. Ele aparece todo detalhado, ó. Isso aqui, ó. Nesse atendimento, pessoal, foi preenchido um formulário, ó. Tá? E por aqui ele consegue exportar para o cliente e assim, tá, galera? Olha só, agora, esse mês, inclusive agora, dia 15, a gente está lançando a versão que é assim, ó. Veja, você tem aqui a retaguarda, que é para o time da retaguarda fazer todo o controle, cadastro, todas as informações, ver os promotores a campo, todos os cadastros de cliente, região, bandeira, LPS, rota de visita por promotor aqui, ó, que aparece todas as rotas, que está parametrizados, o itinerário de visita, tudo ele consegue fazer. Tá? Parametrização, cadastro de formulário e tal. Agora, veja, então, mobile para o time de campo. Essa retaguarda para o time da retaguarda. E a gente está lançando agora, dia 15, o módulo do cliente. Que daí cada cliente vai acessar com o seu usuário, a indústria lá, vai acessar com o seu usuário, com a sua senha, e daí ele só vê os relatórios, as informações
que é referente ao contrato que ele tem junto com a empresa de trade marketing, junto com quem está gerenciando a plataforma. O grande detalhe, tá? Para isso daqui, Ricardo, como que fica a parte de integração com o RP e tal? Mas, ó, gente, para você ter uma ideia, a gente está instalando esse software aqui, em um dia instala ele. Por quê? Porque o cara pode vir, ou ele, quando ele não tem RP, ele importa todas as informações, ele manda uma planilha para nós, e nós importamos informações de cadastro de cliente aqui, ó, região, rede, bandeira, essas informações aqui, ou ele faz o seguinte, a gente tem caso já de uma indústria que a gente integrou com o ERP, ele só trouxe a parte de clientes, que na verdade não é clientes é o contrato, de LPS, que é os locais de ponto de venda, que é o supermercado Mufato, Almair, Copavel e assim por diante, e ele trouxe a parte de produtos aqui, somente isso. O resto, toda a estratégia é feita pela parte web e o mobile. Perfeito. Teve uma pergunta aqui do nosso parceiro referente ao módulo do check-in. Se é possível fazer ele por QR Code, tipo a Coca-Cola. Sim. São 3 formas. Primeira forma, check-in que a gente chama não geolocalizado, não localizado. Que é o quê? O cara clica ali no check-in, ele vai, se ele estiver lá na casa dele, vai fazer o quê? Ele faz check-in e tchau e benção. Mas para que serve esse check-in? É para pegar a data hora que ele começou a atender o cliente. Então, check-in, não localizado. Check-in geolocalizado é esse daí, tá? Que o que acontece, ele chega no cliente, parametriza, cara, você só pode fazer um check-in num raio de 100 metros, de 50 metros do local onde está o cliente, tá? Esse é o geolocalizado. Galera, um abração, fique com Deus aí. Valeu, Ricardo. Obrigado a todos aí, pessoal. Valeu, Um ótimo pessoal. fim de semana. Valeu, Ricardo. Um abraço. Até mais. Tchau. Valeu.